Imagine um caça tão pequeno que à primeira vista parece que ele jamais poderia mudar a guerra, sem porte de caça pesado, sem aparência intimidadora, sem aquele visual gigantesco que muita gente associa a aviões militares. Mas esse avião fez exatamente o contrário do que parecia possível. Ele entrou em porta-aviões, levou bombas, foguetes, mísseis, sobreviveu a guerras brutais e virou um dos jatos de ataque mais lendários da história. Esse era o A-4 Skyhawk. E a parte mais interessante é que ele não ficou famoso por ser o mais rápido, o mais pesado ou o mais moderno. Ele ficou famoso porque era pequeno, simples, inteligente e assustadoramente eficiente. Mas para entender por que esse avião se tornou tão importante, precisamos voltar ao momento em que a aviação militar estava mudando de verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outras potências perceberam que a guerra aérea estava entrando em uma nova era. Os jatos tinham chegado para ficar, mas havia um problema enorme: os porta-aviões. Os aviões precisavam ser fortes o bastante para carregar armamento de verdade, mas também leves o suficiente para operar em convés, pousar com segurança e não virar pesadelo de manutenção. Os primeiros jatos navais eram grandes demais, pesados demais e complicados demais. Cada metro a mais, cada quilo extra e cada sistema desnecessário viravam dor de cabeça em um navio que já tinha espaço limitado. Então a Douglas Aircraft recebeu uma missão que parecia impossível: criar um avião de ataque a jato que fosse pequeno, rápido de operar e realmente útil em porta-aviões. A resposta veio de um homem chamado Eddie Heinemann, e a filosofia dele era simples: se o avião precisa ser embarcado, não adianta encher a máquina de excesso. Tem que ser leve, tem que ser direto, tem que ser eficiente e, principalmente, tem que fazer o trabalho. O resultado dessa ideia foi um avião compacto, com asas curtas, fuselagem enxuta e uma aparência quase minimalista. O A-4 era tão pequeno que muita gente estranhava. Parecia simples demais para ser uma aeronave de combate séria. Mas por trás daquela silhueta discreta havia uma das maiores virtudes da engenharia militar. Ele fazia muito com pouco. O projeto foi tão bem pensado que o Skyhawk dispensava várias complicações que outros aviões precisavam para caber no convés. Ele foi desenhado para ocupar pouco espaço, ser rápido de preparar e exigir menos tempo de manutenção. Em um porta-aviões, isso vale ouro, porque não basta o avião voar bem. Ele precisa decolar, pousar, ser reabastecido, armado e colocado de volta para a missão em tempo recorde. O Skyhawk fazia isso melhor do que muitos concorrentes maiores. Quando entrou em serviço, em meados dos anos 1950, ele parecia uma resposta perfeita para o problema certo. E não demorou muito para o mundo perceber que aquele pequeno avião tinha um potencial enorme. O A-4 não foi projetado para vencer dogfights clássicas contra caças inimigos. Essa não era a missão dele. A missão do Skyhawk era atacar, levar carga, bater forte, entrar baixo, sair rápido e voltar vivo. Essa filosofia foi testada de verdade na Guerra do Vietnã. Ali, o A-4 virou uma máquina de ataque extremamente importante para a Marinha e para os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Ele transportava bombas, foguetes e outros armamentos para missões de ataque contra alvos terrestres e marítimos. Era um avião compacto, mas agressivo e, mais importante, confiável o bastante para voltar à linha de voo no dia seguinte. No Vietnã, o Skyhawk mostrou uma característica que sempre apareceu quando alguém subestimava o projeto. Ele podia ser pequeno, mas estava longe de ser fraco. Claro, ele tinha limitações. Não era invisível, não era invencível, não era um caça superior a tudo o que existia. Mas era extremamente útil no papel certo. E é justamente isso que torna o A-4 tão interessante. Ele não tentava ser o avião mais impressionante do céu, ele tentava ser o avião mais útil, e conseguiu. Com o tempo, o Skyhawk também ganhou novas versões e foi exportado para vários países. Israel, Austrália, Argentina, Kuwait, Indonésia e outros operadores também usaram o modelo em diferentes contextos. Em cada lugar, o avião se adaptava a uma realidade diferente. Mas foi em um cenário específico que o Skyhawk ganhou uma fama quase lendária: as Malvinas, ou Falklands, dependendo de quem conta a história. Em 1982, a Argentina colocou seus A-4s em combate contra a Força-Tarefa Britânica. E ali aconteceu uma das coisas mais impressionantes da aviação militar moderna. A-4s relativamente antigos, voando baixo sobre o mar,
tentando escapar dos radares e entrando em ataques extremamente perigosos contra navios de guerra modernos. Não era uma missão fácil, muito pelo contrário, era quase suicida em alguns casos. Mas aqueles aviões pequenos conseguiram causar danos reais. Isso deixou claro que, em guerra, tecnologia não é tudo. Tática, coragem, treinamento e execução importam muito. O Skyhawk era antigo para aquele conflito, mas continuava perigoso nas mãos de pilotos dispostos a levar a aeronave ao limite. E é por isso que ele entrou para a história. Não porque fosse o mais moderno, não porque fosse o mais bonito, mas porque provou que uma aeronave bem pensada pode continuar relevante por décadas. Enquanto novos caças surgiam, o AU-4 seguia em serviço em várias partes do mundo, recebendo atualizações, novas eletrônicas, novas capacidades e novas funções. Mas, como acontece com qualquer avião, o tempo cobra seu preço. Os sistemas envelhecem e a manutenção fica mais cara. E as ameaças mudam, e aeronaves mais modernas acabam ocupando o espaço que antes era do velho Skyhawk. E ainda assim, a aposentadoria do A4 não apagou sua importância. Na verdade, ela reforça a lição que esse avião deixou. No mundo da aviação militar, maior nem sempre significa melhor. Mais complexo nem sempre significa mais eficiente. E um projeto inteligente pode atravessar gerações. O A4 Skyhawk foi a prova disso. Ele nasceu como uma solução prática para um problema real. Virou um dos jatos embarcados mais respeitados da história. E mostrou que um avião pequeno, quando é bem projetado, pode se tornar uma verdadeira lenda. No fim das contas, o Skyhawk não ficou famoso por parecer poderoso. Ele ficou famoso por provar que, em guerra, o que importa não é só o tamanho da máquina, é o quanto ela consegue entregar quando realmente importa. Se o Harrier parecia desafiar a física, o Skyhawk desafiou uma ideia ainda mais comum, a de que um avião precisa ser enorme para ser perigoso. E foi justamente o contrário que aconteceu. Caso tenha gostado desse vídeo, considere ajudar esse pobre criador.